Salve, salve, rapaziada! Mais um Simplão Teológico trazendo simplicidade à teologia. E nós fizemos esse fim de semana um Simplão em homenagem ao Dia dos Pais. Então a gente falou sobre o filho pródigo. E você pode estar se perguntando como o filho pródigo tem a ver com o Dia dos Pais, paternidade. Nós vamos chegar lá. Se você não se lembra da história do filho pródigo, então é o seguinte: o filho pródigo pede a herança a seu pai antes dele falecer, pega esse dinheiro, vai para outra cidade, torre esse dinheiro, acaba com ele, e quando ele vê que acabou o dinheiro, ele procura os amigos que ele tinha ali, ninguém ajuda ele, e ele começa a trabalhar numa outra fazenda, cuidando dos porcos, e ele se alimentava da comida dos porcos, então se alimentava de lavagem. Então ele se lembra da vida boa que ele tinha na casa do pai e volta à casa do pai. E aí as perguntas que nós fizemos do Simplão Teológico é sobre essa volta. Quando ele volta? Então a primeira pergunta que a gente fez ali, por que quando o filho volta, o pai já não dá comida para ele? Então não queria que ele voltasse, para aumentar a fome dele, para primeiro limpá-lo dos seus pecados, para passar raiva no outro irmão. Então a verdade está na terceira alternativa, que é para primeiro limpá-lo dos seus pecados. Não sei se você sabe, mas a parábola do filho pródigo é sobre as pessoas que voltam ao caminho do Senhor, sobre as pessoas que voltam a estar em comunhão com Deus. Então, o que Jesus quer dizer nessa parábola e por que o pai não dá comida para o filho já de cara? Porque, primeiro de tudo, nós precisamos nos limpar dos nossos pecados, reconhecer os nossos pecados e nos limpar, beleza? Então, a segunda pergunta, por que o pai coloca sandálias no filho? Então, para não ficar descalço, porque quem anda descalço era escravo, porque as sandálias dele estavam velhas ou por nada. Quando o filho pródigo volta à casa do pai, ele volta descalços, porque ele tinha perdido tudo. Então, quando ele volta, o pai o limpa, coloca roupas limpas nele, né? Purifica ele dos seus pecados. Ele então coloca sandália nos pés do filho. Por quê? Porque quem anda descalço é escravo. Então a segunda alternativa era a alternativa correta. Então por quê? Porque quando o filho volta, ele fala: pai, me dá de comer que eu vou trabalhar para você como escravo, porque a herança que eu tinha eu torrei toda. E aí o pai, mais uma vez, ele limpa o pecado e ele então dá uma identidade para ele, identidade de filho. Você não é escravo, você não vai andar descalço como os escravos andam. Então, mais um motivo aí do porquê que ele coloca sandálias. E a terceira pergunta, por que o pai coloca um anel no dedo do seu filho? Para mostrar que o pai tinha muitos anéis, para passar raiva no irmão mais velho, para dar propriedades ao filho que tinha torrado tudo, ou para restaurar a identidade do filho? E a resposta correta era essa: para restaurar a identidade do filho. Esse anel que eu uso é um sinal de que eu tenho um compromisso com a minha esposa Bárbara. Para ela, isso aqui não vai mudar nada. Esse anel é para as outras pessoas verem que eu tenho um compromisso com ela. O relacionamento com a minha esposa não é definido por causa desse anel. É no nosso dia a dia, é a nossa convivência junto que define o nosso relacionamento. O anel é para os outros verem. E da mesma forma que o filho pródigo, né, o pai dá um anel para o filho e coloca um anel no dedo do filho para mostrar para as outras pessoas que ele é filho, que ele tem uma aliança com o pai, um vínculo com o pai. E dessa forma, ele restaura a identidade do filho que tinha se perdido, ido viver a vida longe de Deus, longe do pai. Então, quando esse filho volta, Deus restaura, o pai restaura a identidade do filho de quê? De filho. E por que eu falei sobre isso? Por que eu quis falar sobre isso no Dia dos Pais? Nós vivemos uma geração que não tem identidade de paternidade. A nossa geração é a maior geração que não tem vínculo de paternidade entre pai e filho. O que isso acontece? Mães criando seus filhos sozinhos, pais abandonando seus filhos literalmente, quando esses não morrem, né? As mães se tornam viúvas. Então o que acontece? Esses filhos têm vivido a falta de paternidade. E isso tem afetado o relacionamento desses filhos com Deus. Por quê? Porque se o pai físico, o pai biológico abandonou o seu filho, essa pessoa ela não vai conseguir entender essa paternidade de Deus com ela, porque ela vai pensar que o pai espiritual, Deus, também vai abandoná-la.
Então, por isso eu quis trazer esse assunto nesse simplão. Então, nós temos vivido essa geração de filhos órfãos de pais vivos. Então, por que eu quis tanto falar sobre isso? Porque nós precisamos restaurar essa paternidade que está se perdendo e que está distanciando as pessoas de entenderem que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele nunca vai nos abandonar e que Ele é um Pai presente, que está ao nosso lado diariamente. Independente do que o seu pai fez, independente do que a vida te proporcionou, te trazendo essa falta de paternidade, restaure essa paternidade. Deus quer ter um relacionamento com você de pai e filho. Ele quer ter intimidade com você diariamente. Então, abra o seu coração para que essa paternidade seja restaurada, beleza? Esse é o simplão de hoje. Fique esperto que quinta sai estudo de Apocalipse. E tamo junto aí, tentando trazer clareza sobre os assuntos da teologia. Que Deus te abençoe. Um abraço!